Bom dia! Vocês estão bem? Como estão todos? Vou falar hoje para vocês sobre hérnia de disco e como vencer esta hérnia de disco. Como eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. É importantíssimo que você compreenda que na situação em que uma pessoa se encontra, quando ela tem hérnia de disco, quando ela tem dor nas costas, ela está à mercê desta dor. Está impossibilitada de se movimentar. Essa é uma questão muito importante. A gente compreender o momento em que uma pessoa está na hérnia de disco. O momento em que ela está passando por uma crise de hérnia de disco é o momento em que ela mais precisa de ajuda de um profissional. E ajuda também das pessoas que estão ao seu redor. Ela precisa muito da companhia de alguém que esteja com ela. Então, algumas coisas nós podemos fazer para que essa pessoa que tem hérnia de disco possa se sentir um pouco melhor, para que possa chegar num tratamento e, a partir dali, resolver esse problema que tem com a hérnia de disco. A hérnia de disco é totalmente curável. Você pode viver sem hérnia de disco. Se você já teve crises de dor nas costas, se você já travou alguma vez, se você foi e fez um exame e nesse exame apareceu que você tem hérnia de disco, não se apavore, porque tem solução. Você pode resolver os seus problemas com hérnia de disco. E isso não vou dizer que é muito fácil, porque você está numa situação de dor. Se você está em crise, está com dor nas costas, está com hérnia de disco, alguém chegar e dizer que é muito fácil resolver, fica praticamente difícil de entender alguém que venha com uma mensagem dessas. O que eu posso dizer é que você tem como sair da crise, da dor, da hérnia de disco em menos de um mês, em menos de 2 semanas. Aliás, você pode sair muito rapidamente disso, com um pouquinho de esforço e sabendo o que fazer. Por isso você necessita de um mentor, de alguém que lhe ajude a fazer essa transformação. Alguém que esteja junto com você, alguém que acompanhe você nesse momento da crise da hérnia de disco. Porque a crise da hérnia de disco, ela traz também um travamento. Quando você trava, você sente a sensação de que a vida terminou ali. É uma espécie de ideia de que agora a vida acabou. Então, se você está nessa situação, você vai precisar de alguém que lhe oriente, porque você travou. Então, não é uma coisa que agora travei, agora eu mesmo vou conseguir sair sozinho disso. Não sai sozinho, você precisa de muita ajuda. Quando você passa por uma crise de hérnia de disco, você precisa muito da ajuda das pessoas que estão ao seu redor e muito da ajuda de um profissional competente que saiba o que é a dor nas costas, que saiba o que é viver com dor. Então, para terminar essa questão da hérnia de disco, você vai precisar entender que quando você está em crise, significa que chegou o momento de tratar definitivamente a hérnia de disco. Você deve sair desse tratamento, você deve fazer esse tratamento e tudo aos poucos você vai gerando e gerando e gerando e gerando melhorias. Bom dia, Rivane, tudo bem? Bom dia, Rivane, bom dia. Quem mais aqui? Na lista. Rosane Maria, bom dia para vocês. Então a gente vai pensando sobre a hérnia de disco não mais como uma doença. A primeira coisa que você tem que pensar é que a hérnia de disco não é uma doença. Apesar de você ir fazer os exames e tudo que você faz e te dar a sensação de que você não tem mais saída, você tem uma saída, que é o tratamento. E tratamento não é através de medicamento. Não é através de um remédio que você vai colocar dentro de você que você vai melhorar da hérnia de disco. Porque a hérnia de disco é uma lesão que tem no seu corpo. E essa lesão está provocando uma série de outras consequências. Contraturas musculares, fraqueza muscular, fraqueza nas pernas, por exemplo. A pessoa pode sentir uma fraqueza nas pernas e não conseguir mais caminhar.
Pode sentir dor na perna como uma espécie de reflexo ciático que vai começar lá no quadril e descer para a perna. Você pode sentir dor no joelho, dor embaixo do pé, mas tudo isso está relacionado a uma única situação, uma lesão que tem no seu corpo. E você pode eliminar essa lesão através de um trabalho de constância. Você pode constantemente ir trabalhando isso. E quando você consegue inserir na sua vida esse trabalho de constância, ele já nem vai parecer mais um tratamento. Vai parecer uma coisa que você faz para você. Uma coisa que você leva para a sua vida, como tomar um café da manhã, como caminhar, como passear, porque vai ser mais gostoso do que você imagina. Essa é a minha proposta de tratamento para hérnia de disco. Parece bom demais para ser verdade, mas quem está participando, quem está presenciando, quem está executando as tarefas que eu ensino no meu programa de exercício para a coluna vertebral, tem recebido benefícios maravilhosos. Claro que existem alguns atendimentos que você pode fazer presencialmente. Você pode ir no massoterapeuta, você pode ir no quiropraxista, tudo isso vai ajudar. Mas a mudança, realmente eliminar a hérnia de disco, eliminar as dores no seu corpo, vai exigir que você coloque o seu corpo constantemente em um movimento. É quase como lavar a louça. Vamos pensar assim. Todo dia você vai, olha para a pia da sua cozinha e todo dia aparece louça suja. Todo dia você tem que lavar a louça suja para que a pia da sua cozinha fique limpa. Se um dia você não lavar a louça, naquele único dia vai ficar uma louça suja, vai ficar suja a cozinha. Assim é a hérnia de disco, assim é o seu corpo, assim é você. Você tem que colocar em movimento o seu corpo todos os dias, para que o corpo possa fazer a eliminação das toxinas que tem dentro do corpo. E eliminando as toxinas, você não vai mais ter inflamações dentro do seu corpo. Entender isso, entender essa parte de que você precisa aprender a colocar na sua vida uma rotina de exercícios. E é isso que eu faço. Eu ajudo você a colocar essa rotina de exercícios na sua vida para eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Vamos ver quem mais chegou aqui. Bom dia, Cris. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Pereira. Tudo bem? Pereira Dias Maria Nalva. Bom dia para vocês. A gente precisa entender que é uma nova maneira de você tratar a hérnia de disco, que não é tratar só para aquele momento que tem a dor, é tratar para sempre, eliminar essa dor para sempre. Porque você não precisa viver somente agora, nesse momento, mas você precisa viver sempre. E se você fizer um exercício constante, diariamente, se você exercitar de maneira correta o seu corpo, todos os dias, você não terá mais dor nas costas. Você não sofrerá mais de dor nas costas. Mas, assim como a louça suja na cozinha, quando você para de fazer o exercício correto, é lógico que você pode voltar a ter qualquer tipo de problema no seu corpo. Se você parar de comer, por exemplo, você sentirá fome. Se você parar de dormir, você sentirá sono. E se você parar de fazer o exercício correto para a sua coluna, você terá hérnia de disco. É praticamente uma consequência. Não óbvia demais, porque algumas pessoas nunca fazem exercício nenhum. Você pensa, nunca faz exercício nenhum, como que não tem hérnia de disco? Mas ela também não faz os movimentos que você faz, que leva você a ter hérnia de disco. Então, cada pessoa tem um caso a respeito disso. Assim como a alimentação, tem pessoas que se alimentam e passam bem e outras que se alimentam e passam mal. O tipo de alimento que está sendo feito para aquela pessoa é um alimento que talvez lhe cause mais dano do que benefício. Por isso,
Quando você entra para um programa de exercícios para a coluna vertebral, que não é Pilates, que você não vai trabalhar Pilates, você não vai fazer musculação. Eu estou vendo assim muita gente sendo indicada com hérnia de disco para fazer musculação, natação. Não é assim que se faz. Porque se você tem uma lesão, a hérnia de disco é uma lesão no seu corpo, você tem que primeiro tratar a lesão, para depois poder correr, para depois poder fazer natação, para depois poder fazer pilates. Porque pilates, natação, corrida, musculação é para quem já está bem, para quem já saiu das crises de dor, é para quem já consertou essa lesão da sua coluna. É algo que eu tenho falado aqui e vou repetir muitas vezes. O que você precisa hoje, se você tem hérnia de disco, se você tem dor nas costas, é um exercício constante, diariamente. E esse exercício vai produzir uma nova postura no seu corpo. Esse exercício, ele não precisa ter suor, ele não precisa ser dolorido e ele não precisa ser cansativo. O exercício que eu ensino, ele é um exercício leve, é um exercício para a coluna, é um exercício que você faz aos poucos e você vai melhorando aos poucos. A Rivane faz uma pergunta: a artrose no quadril também é uma lesão? Sim, a artrose no quadril é uma lesão e é uma lesão grave. Mas veja, a artrose no quadril ela não começa assim do nada. Ela vai começar através de um impacto que você vai ter do fêmur no acetábulo. Deixa eu ver que eu tenho aqui o meu esqueletinho aqui. Ó, essa parte aqui, que é a parte que você tem o encaixe do fêmur no acetábulo. Tá vendo? Aqui tá o teu quadril, tá? Aqui o quadril, ó, o encaixe. Esse encaixe aqui, ele pode estar bem organizado ou mal organizado. Então, quando você começa a ter uma alteração na musculatura do seu quadril, você começa a criar uma alteração, uma modificação no posicionamento da sua perna. Então, quando esse posicionamento modifica, você já não vai ter mais um encaixe perfeito. Existem várias situações, eu estou falando da situação mais comum, tá? Porque é lógico que você pode ter sofrido, por exemplo, uma lesão por impacto, caiu, pulou, um dia pulou de uma árvore, pulou de uma escada, e isso produziu um impacto e você não viu que ali havia algum outro problema. Estou falando de coisa mais comum. A mais comum é contraturas que você vai ter na parte posterior, que é aqui nos glúteos, você vai ter uma contratura, e também uma modificação na musculatura adutora, que é a musculatura que faz girar a sua perna. Então, quando a sua perna gira, ela roda, e o quadril já não encaixa mais do jeito certo, aí cada vez que você vai caminhar, você sente dor. E quanto mais você caminha, mais dor você sente. Então isso já indica que você tem um impacto femoroacetabular, que é um impacto, quer dizer o quê? Quer dizer que a musculatura está tão contraída que está puxando a cabeça do fêmur para dentro do encaixe, está puxando a cabeça do fêmur mais do que devia. E às vezes há um deslocamento e isso faz com que a cartilagem comece a se desgastar. Nesse caso, o que tem que fazer? A gente tem que fazer exercícios para soltar a musculatura que está comprometida. A musculatura que tem comprometimento ali. E isso é um tratamento com fisioterapia que vai resolver. Você pode tomar medicamentos para reduzir a dor, para poder fazer os exercícios, mas tem que ter um bom acompanhamento. Um bom acompanhamento no tratamento de artrose de quadril é importantíssimo. Então, gente, geralmente o que acontece, tanto para a parte de quadril como de coluna, o que gera, por exemplo, uma hérnia de disco, é justamente a contratura muscular de músculos muito pequenos, muito pequenos.
E essa contratura, ela não é uma contratura assim que você decide contrair o músculo. Ela é involuntária. É uma contratura de proteção. O corpo, quando percebe que você vai fazer um movimento em que você não está preparado para fazer, porque um dia você decidiu que ia correr todos os dias. Então você começa a correr e de repente aparece esse problema de quadril. Pode ser isso, né? Tem várias coisas que podem acontecer. Mas o importante é que o seu corpo ele age, ele vai buscar uma maneira de proteger você. E isso é involuntário. E essa proteção, ela é feita, mas o músculo depois não relaxa, porque ele acha que você vai fazer isso muitas vezes. Ele, ao não relaxar, ele cria uma alteração na postura, uma alteração no posicionamento da cabeça do fêmur. Bom, salva outras questões, que é a má formação óssea, e aí é outra questão. Okay? Então, com um médico, um bom médico, com bons exames e um bom fisioterapeuta, você vai conseguir resolver isso. O fato é que quando você começa a fazer um tratamento, você tem que pensar o seguinte: se eu vou fazer um tratamento, o tratamento não é medicamento. Tratamento é você vai fazer uma quantidade X de exercícios e movimentos que vão levar com que esses músculos que estão agindo de forma involuntária comecem a ser desativados e comecem a ser ativados outros músculos antagônicos que não estão sendo ativados. Então essas modificações que vão ocorrendo meio que involuntários no corpo de você, você vai aprendendo a fazer diferente. Por isso que, quando você decide que vai praticar um esporte, busque um acompanhamento de um fisioterapeuta. Ah, mas isso vai sair muito caro, não sei o quê. Conversa com o fisioterapeuta, vê qual a opção que ele lhe dá. Porque às vezes a gente pensa que é muito caro, mas nunca perguntou, né? Nunca perguntou como pagar, como fazer isso aí. Quando chega a hora da cirurgia, a hora da cirurgia é a hora que você não tem escapatória, né? Ah, daí a cirurgia é 30 mil. Aí tu pensa assim, ou faço a cirurgia ou eu não caminho mais. Só que se você tivesse feito a fisioterapia antes, você poderia ter gasto, sei lá, 5 mil, né? Supondo, né? Só que se eu chegar para você, vai sair 5 mil, você vai ficar assustado. E você vai pensar, não, eu posso ir levando assim porque eu ainda estou caminhando. Só que por não gastar para fazer uma manutenção no seu corpo a longo prazo, né? Porque aí você vai gastando isso aos pouquinhos. E aí, como você não faz essa manutenção, chega de repente uns 30 mil para você fazer a cirurgia de quadril, tá? Então, se você sente algum tipo de dor, seja ela de ciático, seja ela dor aqui no cantinho, sabe, que a gente sente no canto da perna do lado, já vai procurar um tratamento, porque a artrose de quadril é muito sério. É muito sério. Não pode deixar isso avançar, porque aí você depois vai virar uma pessoa de muleta, vai andar de muleta. Então você tem que trabalhar essas coisas. E voltando à questão da hérnia de disco, muito obrigado, Rivane, pela pergunta. Sobre a hérnia de disco também, que a hérnia de disco que ocorre? Muitas vezes a hérnia de disco pinça alguns nervos e esses nervos da hérnia de disco acabam contraindo musculatura nos glúteos e na perna. E aí, quando faz isso, o seu fêmur ele é puxado para dentro do encaixe do acetábulo. Muitas vezes, além de você ter a hérnia de disco, você acaba tendo problemas no seu quadril. Porque uma coisa está ligada na outra. Então, se você... Eu trato assim, eu começo tratando a coluna. Porque primeiro eu quero eliminar todas as possibilidades e todos os problemas que a coluna gera nos membros inferiores e superiores. Primeiro o tratamento começa por aqui, pela coluna. E depois, esse tratamento da coluna, ele vai refletindo nos outros
nos outros tratamentos. Porque se a sua coluna tiver hérnia de disco, a hérnia de disco vai, que é uma lesão, vai continuar machucando, a musculatura vai continuar contraindo e você vai continuar tendo dificuldade de caminhar. E esse é um conjunto de coisas. Por isso você precisa todos os dias ter um exercício adequado. E mais, se você gosta de correr, por exemplo, aí você vai lá, corre e diz, hoje fiz o meu exercício. Mentira, você não fez o seu exercício, você fez sua corrida. O seu exercício é diferente da corrida. Ah, eu fui para musculação hoje e já fiz o meu exercício. Mentira, você fez musculação, você não fez o seu exercício de coluna. O exercício de coluna é diferente de pilates, de musculação, é diferente de tudo isso. É diferente da corrida, é diferente da caminhada. Você tem que fazer aquele exercício específico para a coluna que se faz de manhã. Levanta pela manhã, pratica o exercício de 10, 15 minutos e depois vai para o seu dia. Esse simples fato de você começar o seu dia com o exercício já muda totalmente o seu dia. E não é da noite para o dia que acontece. Eu penso o seguinte, se você vai fazer um tratamento e você quer melhorar mesmo, faça um tratamento de mais vezes por semana. Não faça um tratamento muito distante. Ah, eu vou tratar o meu ombro, daí você vai uma vez por semana para tratar o ombro. Não vai ficar bom nunca. É bom que você faça um tratamento mais constante. E aí a gente entra nas questões de custos, né? Quanto vai custar isso? Por isso eu sempre ofereço a oportunidade online. A oportunidade online ela é muito boa porque você pode seguir assistindo às aulas pela internet. E você vai ter um acompanhamento diário comigo. Então isso é muito diferente, você não precisa sair de casa, você não precisa gastar muito com transporte e nem com atendimento fisioterapêutico. Você vai direto ao ponto, você vai direto ao exercício, vai direto ao trabalho que você vai desenvolver para o seu corpo. Então hoje o que a gente precisa dentro de um tratamento é alguém que nos dê essa mentoria diária, esse mentor que nos acompanhe para sair das dores nas costas e vencer a hérnia de disco, que tem apavorado muita gente, que nos apavora justamente no momento que a gente está em crise. E mais, quando você sair da crise, olha, 99% das pessoas, quando sai da crise de dor, esquece o tratamento. É fatal isso. Eu vou lhe dizer, você não está economizando quando você para de fazer o tratamento. Você está gastando mais. Mas a longo prazo você vai gastar mais. Quando você sair da crise, quando você entra em crise, ó, é como se você tivesse aqui embaixo. Aqui o nível sem dor é aqui. E aqui está em crise. Foi para a crise dor. Quando você começa um tratamento, você sai da dor. Quando chega aqui que fica zero dor, aqui é o maior momento de você continuar o tratamento. E é aqui que todo mundo para. E aí depois de 1 ano, 2, cai uma crise pior. Porque parou aqui. Eu sempre alerto. Se você quer parar, você pode parar. A qualquer momento. Mas se você continuar, você vai ganhar muito, porque você vai ganhar resistência. E essa resistência que você ganha, ela vai perdurar por muito mais tempo. E se você mantiver esse trabalho de manter a sua resistência, você não vai sofrer nunca com dor. Então é muito importante que você, quando chegar no momento de não sentir dor, é nesse momento que você deve trabalhar a sua coluna. Deve buscar tratamento quando não tem dor também. Para não ter dor nunca. Porque enquanto a gente está tratando o paciente quando ele tem dor, a gente está só tirando dor. Tira dor, tira dor, tira dor, tira dor, mas não está tratando a hérnia ainda. Quando a dor some, começa o tratamento da hérnia. Esse é o ponto que nós temos que entender. Quando sumiu a dor, começa o tratamento da hérnia de disco. Enquanto você tem dor,
a gente está tratando apenas liberando o corpo para que ele fique em estado bom. Por isso, se você está me escutando e você é uma pessoa inteligente, você vai entender que no momento que não tiver dor, é o melhor momento para você. Aí lembrando que nós temos a dor aguda, a dor crônica e temos um platô. Que o platô é quando você chega ao momento que não tem dor e ali você pode decidir se vai seguir à frente ou se vai parar. Muito importante que a gente tenha um desenvolvimento constante. Diferente da academia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a academia. A academia e quase todos os esportes levam você sempre a querer mais. Sempre a querer vencer um limite maior. Você começa uma corrida, corre 1 quilômetro, no dia seguinte você vai querer 2 quilômetros, depois você vai querer 3 quilômetros. Então, à medida que você vai evoluindo no esporte, você vai querer correr mais quilômetros. Aí a pouco você quer fazer maratonas. E você vai seguindo, né? Você vai querendo ampliar dentro do esporte, você quer fazer isso. No trabalho com a coluna, o exercício ele vai evoluir até um certo ponto. E depois vira manutenção diária. Então você não precisa ficar evoluindo sempre. E é o momento que fica mais gostoso, porque vira um hábito seu. Assim como alimentação. Você não precisa todo dia comer cada vez mais, né? Basta que você se alimente da mesma coisa todos os dias e você terá uma saúde e alimentação. Né? Você pode variar, vamos dizer assim, alguns alimentos para não ficar muito chato, mas você pode tomar um café com leite um dia, outro sem leite, outro dia tu coloca um pão, outro dia tu coloca alguma outra coisa diferente, você faz umas modificações. Mas a quantidade de alimentação é sempre a mesma. Nos exercícios é assim também. Claro que se você vai para uma academia, o objetivo da academia é que você tem que pensar, não, o objetivo na academia é aumentar a massa muscular, é ficar cada vez mais forte, então eles vão sempre puxar você para levar a sua musculatura ao máximo, para levar até a falha, para todas essas coisas. Só que isso para a coluna não funciona. Para a coluna o que você precisa é como no café da manhã. Você entra para fazer um trabalho para a coluna e praticamente é igual todos os dias. O que vai precisar é uma constância, com algumas alterações de exercícios, claro, mas você não vai mudar muito. Você vai começar com o mesmo exercício e depois de 10 meses você vai estar fazendo o mesmo exercício. Porque a sua coluna precisa ter uma manutenção. Então você não vai fazer exercício para tornar, por exemplo, os multifídios, que são os músculos muito pequenos que estão aqui, você não vai tornar esse músculo muito maior. Até seria um absurdo que você tivesse um músculo nas costas que aumentasse tanto de tamanho como o bíceps, como o tríceps, né? Que fica grandão. O músculo não, lá dentro da coluna, ele não fica grandão. O que ele tem que ser é um músculo flexível. Ele tem que ser um músculo que contrai, que sabe contrair na hora que precisa, e sabe relaxar na hora que precisa. O músculo da coluna que não relaxa é músculo que gera hérnia de disco. Então você precisa que ele contraia e relaxe. A mesma coisa os glúteos. Se você só contrair, vai dar problema no seu fêmur, vai dar problema aqui no próprio quadril, vai dar problema. Porque ele está só contraindo, só criando força. E ele tem que aprender a relaxar também. E para isso você precisa de uma dieta de exercícios correta, que vai levar você a um estado de leveza. Aliás, todos os exercícios que a gente tem ali no nosso grupo, os Livres da Dor, os exercícios que a gente tem ali são exercícios muito agradáveis e ao terminar esses exercícios você se sente leve. Olha a diferença de uma academia, de um exercício natação aquática, né, hidroginástica. Você não vai cansar nesses exercícios. Aliás, se cansar é porque você está muito fraco mesmo, né? Então precisa fazer ele mais vezes. Mas existe um ponto
que é um limite, e aí você vai só manter isso todos os dias. Então, essa manutenção, essa constância, é aquela historinha do Pink do cérebro, né? Todo dia o Pink pergunta pro cérebro: mestre, o que vamos fazer hoje? E aí o cérebro responde: o mesmo que fizemos todos os outros dias. Conquistar o mundo, né? Tentar conquistar o mundo, tentar dominar o mundo. E nós temos que dominar esse mundo da nossa hérnia de disco, das nossas dores nas costas, todos os dias. A gente tem que passar por essa questão de dominar, de vencer a hérnia de disco. Por isso que eu digo vencer a hérnia de disco, porque é todos os dias. Porque você tem que vencer também a louça na sua cozinha. Se você não lava um dia, aquele dia já vai acumular louça. Assim você tem que vencer a hérnia de disco todos os dias. Todos os dias você tem que vencer ela. Todos os dias você tem que entrar com um exercício que relaxe a musculatura, que relaxe o disco, que hidrate o disco, que solte as raízes nervosas. Todos os dias você tem que fazer um exercício de manutenção. Então, eu postei ali um quadrinho do Pink Cérebro hoje, que fala isso. E o Pink pergunta: o que vamos fazer hoje? E aí o cérebro agora, que está mais inteligente, ele resolve dizer: hoje nós vamos eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco, que temos feito sempre, né? Então é isso que você tem que trazer, essa ideia do desenho animado, de você vencer a hérnia de disco todos os dias. Então, todo dia você se pergunta: o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco, todos os dias. Frisando, depois dos 40 anos, exercício não é uma opção, é uma necessidade. E não é qualquer exercício, é exercício para a coluna, exercício para você ficar bem da sua coluna. Não só forte, mas flexível também. E esse exercício não é um exercício que você vai ter que fazer coisas mirabolantes. É uma coisa simples que você vai fazendo, você aprende a fazer ele, por isso que eu dou um curso de 1 ano. Em 1 ano você aprende a fazer isso e depois você leva isso para o resto da vida. Você vai fazer isso o resto da vida. Como tomar café é o resto da vida, escovar os dentes é o resto da vida, dormir é o resto da vida. Ser feliz é o resto da vida. Porque eu sei muito bem como é uma hérnia de disco. Traz a tristeza, traz depressão, traz uma incapacidade de levar a vida como algo bom. Você sempre, com hérnia de disco, você acorda, por mais lindo que esteja o dia. Aliás, quando o dia está bonito e você percebe que não consegue levantar da cama, caminhar e não sentir dor, você diz: nossa, o dia está bonito e eu não posso usufruir desse dia. Então, é praticamente que você fica sentindo sempre, todos os dias, uma melancolia, né? Você acaba criando um sentimento negativo sobre a vida porque você tem hérnia de disco. Então eu sempre digo assim para os meus pacientes e para os meus alunos: tratem todos os dias. Porque se você tratar todos os dias, você não vai mais precisar tratar nunca mais. É todo dia que você vai fazer um pouquinho por dia e você vai ter um resultado para o resto da sua vida. Aí você sempre diga: mas eu vou precisar fazer sempre esse exercício, sempre. É como lavar a louça, tá, gente? É como limpar a casa. É sempre que você tem que fazer, sim, manutenção. Sempre, sempre. Sempre você precisa trocar pneu de carro porque gasta. Então, se você percebe que você coloca o corpo em movimento todos os dias, você não terá mais com o que se preocupar. Agora, eu penso assim, se você ficar uns 4, 5 dias sem tomar banho, é possível que as pessoas ao seu redor não gostem muito mais de ficar perto de você. Então, se você começa a praticar exercícios que eu ensino aí, que são muito tranquilos e fáceis de se fazer, é possível que você nunca mais visite um médico para dizer: eu estou com dor nas costas. É possível que você pare de ir para a farmácia para comprar um medicamento. Talvez você vá para comprar um perfume. Talvez o dinheiro que você esteja gastando hoje em medicamentos, você direcione para um cinema, para comprar uma bicicleta. Talvez esse dinheiro sirva para outras coisas que sejam mais relacionados a viver do que a morrer.
Deixo aqui o meu recado para vocês nesse dia maravilhoso, que tem um sol sensacional. E eu espero que tenha sido útil para vocês. E se eu fui útil para você hoje, nessa live, nisso que eu falei hoje, comentem aí embaixo, compartilhem com outras pessoas. E se você ainda não me conhece, venha me seguir. Eu tenho nas redes sociais, tem outras redes sociais aí que você pode vir e aprender mais, um pouco mais sobre a sua coluna. Se você simplesmente hoje entender que você precisa fazer todos os dias, já está bom, né? Para mim já está bom. Se você entender que cuidar da sua coluna é como lavar a louça, que tem que ser todos os dias, e que se você parar um dia só, acumula louça para o dia seguinte, e aí o trabalho para arrumar a casa, o trabalho para limpar a louça e tal, vai ser maior. Então você tem que ter uma constância. Leva isso para a sua vida. Tem que ter uma constância. E todo tratamento que oferecerem para você, que vai ser só uma injeção e já vai resolver, desconfie. Desconfia porque a louça não é só um dia que tu limpa e depois para. Desconfia porque o corpo está o tempo inteiro em movimento. Quando você deita para dormir, você suja o seu corpo à noite e de manhã, quando você acorda, você tem que limpar esse corpo através de exercício, através de urina e através de excreção das fezes. Você tem que fazer sempre um movimento. O movimento dos exercícios que eu ensino ajudam muito a você não ter mais prisão de ventre, a não ter mais problemas de bexiga, porque a gente trabalha assoalho pélvico também nesses exercícios. Então, tudo isso vai fazer com que a sua vida modifique com grande solução. Não são soluções curtas. Um medicamento é uma solução curta. Você tem que sair da solução curta e passar para a solução de longo prazo. Eu digo, não aceite tratamentos de curto prazo. Mas claro que você é livre. Se você dizer, eu quero só tomar o medicamento, tudo bem. Vai colocar para dentro do teu corpo toxina. Se você aceitar um tratamento mais longo prazo, parabéns, porque você vai entender que o resultado vem a longo prazo. E o resultado é diário. Todo dia você tem que escovar os dentes, todo dia tem que tomar o café da manhã, todo dia que tem que lavar a louça e todo dia tem que fazer exercício. O exercício que eu ensino é o exercício correto para a sua coluna. Já testado por muitas pessoas e vai ser testado por você também. Basta ir seguir o meu perfil e você vai ver que bom e que simples que é fazer esses exercícios. Desejo um bom dia para vocês e vamos seguir esta semana maravilhosa.